Demorou, mas chegou. Vamos comentar aqui a segunda parte da primeira temporada de Histórias Mutantes. A segunda temporada já chegou, já está aí completinho os 12 episódios para a gente maratonar ou assistir no nosso ritmo, diferentemente do que aconteceu na primeira temporada. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu já falei um pouco sobre isso na primeira parte da primeira temporada do vídeo que eu fiz. Tem muito tempo não, mas vamos continuar aqui falando de Histórias Mutantes, a primeira temporada, parte 2. E eu acho interessante que essa metade da temporada funciona também como uma outra mini temporada, né? Os primeiros 6 episódios focados ali na noite dos Mechazords, e agora temos um arco quando teve uma tempestade que inundou Nova York, começou a entrar água beça nos esgotos, e aí, nesse episódio 7, temos focado em Rafael. Para variar, ele tá sem paciência, né, com a água entrando nos esgotos, e aí somando aos Mutanimals, que também foram se abrigar nos esgotos, então tá um pouco congestionado o local ali, para eles viverem um pouco mais em harmonia, e vai acontecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até que Rafael perde a paciência de vez. E a gota d'água é quando uma britadeira é acionada, e com isso o Mestre Splinter manda cada tartaruga sair com um Mutanimal diferente para esfriarem as ideias. É tipo, você chegou finalmente no domingo, vou descansar, e aí vem aquele sonzinho de Makita, sabe-se lá de onde, às 7 da manhã. Rafael, com isso, vai levar Ray Filé e Scumbag junto com ele. Ele vai aproveitar para investigar o que está acontecendo aí por causa desse barulho, de onde veio e por que decidiram acionar uma britadeira. Não demora muito, encontram a máquina e o Rafael descobre aí uma trama um pouco sinistra. 4 pequenos mutantes estão obrigando ali o operador da máquina, o Steven, a cavar um buraco ali no meio dos esgotos. E eu falo que tem algo um pouco sinistro, porque esses 4 pequenos mutantes têm os olhos em formato de X, né? O que geralmente nas animações caracteriza personagens que já foram dessa para melhor, mas eles estão vivos, e ainda tem os tentáculos que puxam os personagens para dentro d'água, e aí eles falam só em formato ali de vinhetas de propaganda, juntando tudo isso, né, nesse ambiente também levemente aquático ali, deles ficarem escondidos debaixo d'água, tudo meio assustador, ao mesmo tempo que é cômico, mas também causa uma certa tensão, porque a gente não entende realmente muito do que eles estão falando, somado ao mistério dos seus planos. Experimente cafeína, te coloca pra cima e nunca pra baixo. Consulte seu médico antes de consumir cafeína, não recomendado para menores de 18 anos. E aí a dinâmica dos episódios, assim como a primeira parte da primeira temporada, em outras versões das Tartarugas Ninja, sempre tem uma lição ali pro personagem em destaque aprender. No caso aqui, Rafael aprender a escutar e ter mais paciência com quem tá em volta dele. Afinal, o Scumbag só fala em gibberish, né? Várias palavras ali que só ela consegue entender, e o Mestre Splinter. E também o Ray Filé, que só fala Ray Filé. E para piorar a situação do Rafael, os inimigos também falam ali uma forma que ele não consegue compreender muito bem através das vinhetas de propaganda. Ocorre um pequeno embate e aí a escavação ali desanda de vez ou desaba de vez. Aí vem uma enxurrada de esgoto, leva Ray Filé e Scumbag embora. Rafael fica preso, né? O pé dele fica preso ali, ele fica debaixo d'água desesperado, mas Ray Filé aparece para salvá-lo de última hora. Finalmente cai a ficha para Rafael. Se ele tivesse escutado o Ray Filé, a Scumbag, tivesse mais paciência com quem está em volta dele, eles poderiam ter se unido ali, bolado um plano para logo derrotar as 4 anêmonas como uma equipe, como ele faz com os seus irmãos quando estão ali, as 4 tartarugas ninja juntos. E assim conseguem derrotar os mutantes e descobrem mais ou menos ali o que está acontecendo. Eles mandaram ali essa escavadeira, o Steven, escavar até chegar no Museu Natural, de História Natural. Tem alguma coisa envolvendo o museu.
E o episódio fecha mostrando os novos personagens, os novos vilões dessa segunda parte da temporada, que são os 3 de East River, eles que estão, na verdade, por trás de todo esse plano aí até o Museu de História Natural. O que aconteceu depois deixou nosso destino nas mãos do Michelangelo. Finalmente! Eu sou ótimo com destino. Com isso, vamos para o episódio 8, focado no Michelangelo, com a companhia ali do Gengis Frog, enquanto Rafael foi investigar o que estava acontecendo nos esgotos. Michelangelo foi até a vendinha ali da senhora Catri fazer compras. E aí o episódio todo, a dinâmica toda do episódio dessa vez é mostrar ali que Mike não toma a iniciativa e ele sempre segue o fluxo da equipe quando tá com seus irmãos. E na vendinha da senhora Catri vemos rostos conhecidos dessa primeira temporada de Histórias Mutantes, já que os Purple Dragons chegaram ali um pouquinho antes. Mas como quem encontrou eles foi o Rafael e não o Michelangelo, ele não reconhece logo de cara ali os Purple Dragons. E aí demora um pouco pro Michelangelo perceber que na verdade eles estavam assaltando a vendinha. E aí vai rolar um rápido embate ali do Michelangelo contra os Purple Dragons e do Gengis Frog, que por algum motivo quer comer o gato. Peraí, vocês estão assaltando esse lugar, né? Finalmente. Aqui também tem uma referência bem legal. A Angel chama o Gengis de Caco Sapo, lá dos Muppets. Só que depois que a Disney comprou, né, a marca dos Muppets, se não me engano, o Caco agora tem um nome internacional, o nome também lá dos Estados Unidos, que é o Kermit. Então ele também é o Kermit aqui no Brasil. Então quem fez aí a adaptação na dublagem é mais das antigas, porque trouxe lá Caco, o sapo aí, para essa referência. O machado também. Tá ouvindo, Caco? E aqui nesse episódio tem algo bem legal e a gente vai ver essa dinâmica também ao desenrolar dessa segunda parte da primeira temporada. Os efeitos do que está acontecendo, por exemplo, lá nos esgotos com o Rafael, vai reverberar aqui quando a britadeira lá acaba quebrando a parede e vazando os esgotos. Acontece aqui também, abre um buraco enorme ali no mercadinho e começa a encher de água. E isso traz também a aparição de um dos 3 do East River, dessa vez a Lee. E aqui vemos que o Gengis Frog é um personagem insuportável. É pra você ajudar as pessoas, não pegar o gato. Eu vou pegar o gato. Qual é o seu problema, hein, Ram? O que é aquilo? É um dos mutantes do Super Mosca que a gente não conhece? Tô nem aí, cara! Gengis, sai logo da água! Esse episódio também traz os momentos bem tensos, já que um inimigo debaixo d'água, assim como no primeiro episódio, e então a gente não vê o que vai atacar, onde que vai atacar, o que vai acontecer se os personagens caírem na água, porque a água está eletrificada, afinal Lee é uma enguia elétrica. Eu amo East River. Michelangelo e Lee começam um diálogo ali muito divertido, né? Eles começam a lutar, mas meio a conversar também. Então ali meio que não quer lutar e o Michelangelo quer ficar mais de boa. Então eles começam a conversar sobre o Museu de História Natural, que a Lee acaba soltando ali. E eles falam até mesmo sobre arte do Museu de História Natural. E num desenrolar da conversa, para tentar ali não entrar num combate, num embate, o Michelangelo pergunta qual o nome da Lee. E quando ela responde, aí o Michelangelo comete o maior vacilo de zoar o nome da personagem. Porque na dublagem aqui acaba se perdendo um pouco, porque o animal, a enguia, em inglês, é il, e aí il, ao contrário, é Lee. Aí por isso que ela decidiu se batizar de Lee. Jura? Você é a Lee, a enguia? Você que inventou? Mas que nome sem graça! Você sabe disso, né? Eita, agora eu tô te zoando mesmo. Mike consegue enganar a Lee, prendendo ela nos fios. Com isso, atira da água, evitando da água continuar
eletrificada. Depois de fazer todo mundo sair em segurança ali do mercadinho e ter até uma formação de casal, quando Michelangelo volta pro mercadinho, ali já tinha conseguido fugir. Então toda a dinâmica do Michelangelo tomar essa iniciativa, afinal só tá ele ali, o Genji Strog, né, não tá nem aí pra nada. Alguns outros personagens também são um pouco teimosos ali de escutar o que Michelangelo tem a dizer. Então toda essa dinâmica dele tomar a iniciativa, proteger todo mundo que tá ali, ter a ideia de como evitar da água continuar eletrificada e fazer os personagens ficarem mais seguros. O que aconteceu depois? Sabe muito bem o que aconteceu depois, April O'Neil. Eu e você ficaremos frente a frente com o próprio Goldfin. Isso foi super dramático. O episódio 9 é focado no Mestre Splinter e na April. Até esqueci de comentar toda a dinâmica desses episódios, deles relembrando o que aconteceu através do Mestre Splinter contando a história para a April fazer um trabalho. Então, vira e mexe, alguma tartaruga vai corrigir o Mestre Splinter, mas o Mestre Splinter fala, isso não importa, o que importa é o que realmente aconteceu quando descobrimos os planos dos inimigos. E, de fato, nesse episódio a gente descobre todo o plano desses 3 de East River. Com a tempestade aumentando cada vez mais, a April fica preocupada com as tartarugas e liga lá para eles, né? Só que quem atende é o Mestre Splinter. E vendo que ele estava sozinho, a April decidiu ver lá se tá tudo bem com o Mestre Splinter. E sempre as coisas ficam um pouco mais complicadas quando uma enxurrada d'água chega nos esgotos, mas na verdade foi obra do Goldfin, um dos outros 3 do East River. Eu não sou sua imaginação, velhote. April acaba chegando no meio da confusão, vendo o Mestre Splinter lutando com um peixinho dourado. Goldfin só não esperava que Mestre Splinter fosse o Mestre Splinter e que a April tivesse um balde. Ai, a gente conseguiu! Se bem que eu não sei o que rolou aqui. O que é esse troço? Não faço ideia. Eles então conseguem prender Goldfin no aquário, e aí tem até ali a confirmação que a referência do nome Goldfin vem do vilão do James Bond, o Goldfinger, e ele mesmo fala, o próprio Goldfin fala que ele é fã dos filmes do James Bond. E aí chega naquela parte tradicional, clichê, obviamente clichê, isso que eu acho mais legal dessa parte aqui do Goldfin. O próprio personagem adora contar o plano dele, a história dele ali, nas minúcias, nos mínimos detalhes. E aí vemos, né, por que esses novos mutantes surgiram. Eles estavam no East River. Eles estavam vivendo em paz em volta lá da Pérola quando o Super Mosca caiu junto com aquela quantidade gigantesca de mutagênico e tornou ali o Goldfin, ali e os outros personagens em mutantes. Continuando os clichês, e agora no melhor clichê filme de terror, que é até referenciado aqui também, a April vai conferir um barulho que veio lá do lado de fora da sala onde eles estão. E aí descobrimos que foi uma outra enxurrada d'água, dessa vez trazendo as anêmonas mutantes. Então a April acaba sendo capturada e o Splinter é levado para uma parte ali um pouco mais longe. E aqui tem uma referência ao Rat King, uns ratinhos ali que veio o Splinter como o rei deles, coloca até uma coroa, e o próprio Mestre Splinter fala, olha, eu não sou o rei de vocês, então será que teremos aí futuramente o Rat King, o rei dos ratos, aqui também em Histórias Mutantes? Apesar de que a série foi cancelada, não vai ter terceira temporada, né? Então, talvez não. Já que os ratinhos consideram o Splinter como um rei, então o Mestre Splinter vai agir como um rei, levando ali todos os seus súditos até de volta onde está a April e o Goldfin. E aí ocorre mais um momento bem clichê expositivo, e com isso temos outro momento bem clichê expositivo aqui, né? Como o Goldfin adora falar sobre
tudo um pouco, ele fala ali sobre os seus planos, parte dos seus planos para a April mesmo. A April falando, não quero saber, não precisa me dizer, e o Goldfin vai liberando ali várias informações cruciais. Vai contar sobre a nossa reunião com o Maurício Mal hoje à noite no Cais 21. Você tá me zoando de propósito? Eu acabei de dizer que não queria ouvir. Não vou contar pra ninguém, tá bom? E aí, aproveitando, né, que o Goldfin adora falar e explicar tudo, a April pergunta, afinal, se ele é um peixinho dourado, por que ele tá usando capa de chuva? E aí ele começa a explicar. É uma roupa de pescador, eu vi na TV. Isso dá tempo daí centenas de ratos ou milhares de ratos liderados por Splinter chegarem até o esconderijo. E aí temos a luta 1 contra 1 ali de Mestre Splinter contra Goldfin. Com direito à referência até a Uchiha Madara? E aqui o episódio é sobre o Splinter não querer sair dos esgotos, porque ele vê ali como o seu lar, ele sempre viveu ali a maior parte da vida, e aí vendo, né, tudo que está acontecendo, inundando, pela própria segurança dele, ele precisa sair dali. A April tentando convencer ele o episódio inteiro a ir embora, procurar um local mais seguro. E aí ele percebe, né, que o verdadeiro lar é os momentos que ele foi construindo com a família dele. Os objetos, na verdade, são lembranças e memórias desses momentos importantes que, na verdade, ele leva ali consigo, não com os objetos que estão no seu lar. O Goldfin acaba fugindo e aí, né, Mestre Splinter e April vão atrás das tartarugas para falar desse novo perigo, e como a April já sabe de todo o plano do vilão, eles vão também investigar para tentar evitar aí toda essa inundação em Nova York. Eu gosto bastante desses 3 episódios e como eles vão se interconectando através da água, né, que sempre vai fluir, não importa o caminho. E a água também é um fator importante para esses novos vilões, já que eles vieram de East River, tem toda essa dinâmica ali bem diferente de resolução de problemas que envolvem locais inundados e inimigos que têm vantagem debaixo d'água. Então sempre cria momentos aí bem legais de embate e soluções para as tartarugas terem que encontrar. É tipo encarar as fases de água nos videogames, né? Sempre quando vai chegar na fase de água bate aquela ansiedade de se a gente vai conseguir passar ou não. E quando é batalha de chefe, que a gente vai ver que é debaixo d'água, ou o chefe vai estar dentro d'água, a gente não vai conseguir ver ele na tela, então aí é para acabar. Com isso vai restar aí os outros 3 episódios para a gente fechar esta primeira temporada e partir para a segunda temporada de Histórias Mutantes. E vai ficar para um próximo vídeo, então a gente vai aproveitar para ir relembrando essa primeira temporada, os pontos principais aí, para depois a gente ir com tudo para a temporada 2, beleza? E você, o que achou aí dessa primeira parte da primeira temporada de Histórias Mutantes? Deixa aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!